aí a Lourdes colocou uma situação bem pontual. Como é que o Guerra... Eu fico me perguntando assim, olha só, Rodrigo, vamos botar um pouquinho os pingos nos is, assim, um pouco do ridículo, né, cara? Porque uma coisa importante que a gente gosta de tratar aqui é de gestão, e gestão também vive de imagem, né? Como sobrevive o Guerra a esse episódio? Porque na visão de qualquer ser humano que está olhando o que está acontecendo, o Guerra virou o bunda mole da história. Porque olha só, a gente aqui, a gente votou no Guerra. Eu votei em Guerra, o Rodrigo votou no Guerra, que eu sei. Votei, né? E votaria de novo, mesmo com todas essas cagadas. Né? Mas, vamos lá, né? Mas qual é? Mas aí, ó, o que acontece? O Guerra é o grande líder do Grêmio, é o presidente, e sob a batuta dele, ele não consegue controlar o seu treinador que dá entrevista dizendo que os seus jogadores são ruins e que com esses jogadores ele não vai ganhar nada esse ano. Pode cobrar dele. Ele dá entrevista dizendo antes disso que precisa de pontas, quando ele tinha pontas. E o que ele quis dizer com isso? Que os que ele tem são ruins, né? Ele vai lá, faz aquela pataquada junto com o Calef no episódio do Adriel. O Adriel acaba sendo um jogador que fica se sabendo indisciplinado e que a gestão Grêmio como um todo não conseguiu. O Paulo Calef se mostrou um incontrolável causador de tumulto em rede social, em veículos de imprensa e em coletivas. E aí o treinador pega, sai sem dar entrevista e ele fica lá, pois eu disse para ele não ir, mas ele foi. E aí, sob a perspectiva de uma liderança, que liderança do Guerra é essa? Que parece que todo mundo faz o que quer, né? Não, e a questão até dele ter dito que não queria que ele fosse, mas foi, sabe? Vamos dizer que, de certa forma, ele tinha até razão, porque ele fala, não tem como trancar o Renato de uma porta e dizer daqui tu não sai. Tá tranquilo, né? A questão é que agora, no retorno, que a gente estava imaginando talvez uma postura mais enérgica, pública, né? Para que não fique tão esquisita essa situação, para dizer o mínimo, me parece que foi posto panos quentes, né? É por isso que ficou essa impressão aí de que parece que foi um jogo de cena, para que a gente não ficasse falando do time, do rendimento do time, antes deles falarem entre si, que é o que parece que foi acontecer só hoje, já que o Renato tinha compromisso importante lá no Rio de Janeiro, que ninguém sabe do que se trata. Falta muita transparência, isso é uma das coisas que mais me chateia, né? Eu acho que falta muita transparência na comunicação com o torcedor. O torcedor de hoje ele é mais exigente do que era no passado, que só pagava mensalidade, pagava ingresso, para o torcedor estava tudo bem. Hoje em dia, com a rede social, todo mundo quer saber, quer participar, e a gente quer ouvir o treinador, a gente quer ouvir o presidente, e eles parecem que não querem dar entrevista nunca. Parece que não tem obrigação nenhuma. Tu tocou num ponto muito importante. Aliás, tu tocaste em 2 pontos bem importantes, mas eu vou me ater num aqui para a gente manter o assunto aqui e depois migrar para o outro. Qual é? A volta do Renato. Tu falou bem, não tem como trancar o treinador, mas na volta tem que ter a punição. E essa punição tem que ser pública. Não pode chegar na entrevista e dizer, não, resolvemos internamente. Não. Se vocês trataram publicamente disso, agora, para tu não parecer um bundão, tu tem que publicamente dizer, aconteceu tal coisa, não era para acontecer, é assim, É isso aí. assado. E o Renato sofreu a seguinte punição aqui no Grêmio, a gente deu uma multa para ele e tudo mais, mas a gente não quer prejudicar. Aí você dá a desculpa de por que você vai manter e não vai demitir o treinador, porque o que ele fez foi extremamente grave, sobre vários aspectos, tá? E aí você dá a desculpa de por que você vai manter o cara até o final do ano. Mas você tem que publicamente se posicionar para mostrar que manda. Para não fazer que nem fez o Romildo, não, eu não vou contratar o jogador X, que era o Rafinha, porque e quando há uma voz presidencial, há uma voz presidencial. Deu 2 semanas e o cara veio para cá, sabe? Entendeu? E a impressão... Não, eu ia dizer que a impressão que eu fiquei depois de tudo isso que aconteceu, até o momento de hoje, até agora, né? Estamos aí no dia 12 de outubro, às 21 horas e 12 minutos no meu relógio. A impressão que eu fiquei é que depois dessa situação, o Renato sai maior e o Grêmio e o Guerra saem menores.
Concordo. É a impressão que eu fiquei de toda essa confusão que aconteceu. Pode ser que daqui a uma semana, quando o Renato resolver dar a entrevista, que vai ser depois, ou antes ou depois do jogo contra o Atlético, que se nós ganharmos ele vai sentar o dedo em todo mundo, se nós perdermos talvez ele vá me afino ou não, não sei o que vai acontecer, pode ser que daqui a uma semana, dependendo do que acontecer, eu mude a minha perspectiva, mas hoje eu estou enxergando isso, um Grêmio menor, um Guerra menor, né, que cedeu para o mando e desmando do Renato, e o Renato fazendo o que quer, como sempre fez, né? Tu tocou bem no ponto para a próxima entrevista, antes de eu ir para aquele outro ponto que eu estou guardando aqui na manga para